Olá a todos, sejam muito bem-vindos para mais uma aula de filosofia. A aula de hoje é a aula 2.2.5 Ética 1, parte 1. A gente vai começar fazendo, como sempre, a revisão das aulas anteriores. Na nossa primeira aula desse segundo bimestre, nós abordamos o seguinte tema: metodologia de estudos, resumo. Então a gente começou vendo qual era o conceito e finalidade do resumo, ou seja, o que é um resumo e para que ele serve. Depois a gente viu alguns procedimentos sobre como resumir um texto. Na segunda aula, nós tentamos estudar filosoficamente o texto O Pequeno Príncipe, do Saint-Exupéry, relacionando a ideia de amizade, que está muito presente lá, com a ideia filosófica de liberdade e de responsabilidade, que são temas muito importantes para aquilo que a gente vai estudar aqui em ética. Na terceira e na quarta aula, nós fizemos a nossa investigação. Na terceira aula, vocês iriam ler um texto, estudar ele, e na quarta aula, eu pedi que vocês fizessem um resumo sobre esse texto. Então, o tema da aula de hoje é Ética 1. A gente vai começar falando sobre ética a partir do seguinte tema: a partir de consciência, moral e valores. O que é consciência, moral e valores? A gente tem que começar estudando isso partindo de situações reais em que a gente desenvolve aquilo que nós podemos chamar de sentimentos morais. Os sentimentos morais, eles ocorrem a todo tempo na nossa vida, em que a gente julga uma determinada situação, se as pessoas estão agindo corretamente ou não. Então, vou dar um exemplo. Se você está no trânsito e tem alguma batida entre dois carros, você vai analisar quem é que estava certo e quem é que estava errado naquele momento. Você vai ter um sentimento moral sobre aquilo. E se você vê, por exemplo, um motorista atropelando um pedestre e fugindo do local sem prestar socorro, você vai ter um outro sentimento moral, que é o sentimento de injustiça. Então você vai ver que a pessoa que se acidentou naquele momento, ela foi de alguma forma injustiçada. E aí você pode cobrar justiça nesse caso. Então, exemplos de sentimentos morais que a gente tem no nosso dia a dia: justiça, injustiça, certo ou errado, honesto, desonesto. Tudo isso são sentimentos morais que surgem na gente de forma cotidiana. O que é a consciência moral? A consciência moral já é um certo desenvolvimento dos sentimentos morais. Para você ter uma certa consciência, significa que você pode utilizar o pensamento por você mesmo. E isso é ter consciência. Consciência moral é você pensar por si mesmo quais são os melhores atos para você tomar em determinada situação. Então, consciência moral é um conjunto de avaliações de conduta que nos levam a tomar decisões por nós mesmos. Então você avalia todas as condutas possíveis. Se fosse você, por exemplo, que sem querer atropelasse um pedestre, se você tem a consciência moral, você vai analisar todas as condutas possíveis. Eu fujo do local sem prestar ajuda? Eu fico no local prestando ajuda? Eu faço alguma outra coisa? Todas as avaliações de conduta que você faz e que você toma a decisão por você mesmo, sem nenhuma obrigação exterior, tudo isso forma isso que nós estamos chamando aqui de consciência moral. Já os valores. Então, o que é um valor, né? O que é um valor em termos morais? O que é valor cotidianamente no dinheiro? Se eu falo que uma coisa tem valor, um tênis de uma determinada marca tem valor, uma moto tem valor, um celular tem muito valor, significa que ele custa muito dinheiro. Mas no caso aqui de valor moral, significa algo, assim como em relação ao dinheiro, algo que tem uma certa importância para a gente. Então, o valor é, de forma resumida, valor é um pouco isso. Valor é aquilo que importa. Quais são os valores morais? Quais são os exemplos de valores morais que a gente poderia elencar aqui para vocês? A gente pode ter justiça, honra, sacrifício, generosidade. Então, todos esses valores, que são valores morais, eles têm uma importância para você. Você não consegue ficar paralisado se vê uma determinada situação de injustiça.
Isso importa para você, isso lhe incomoda. Quando alguma pessoa atinge a sua honra, e a honra é um outro valor moral, você se sente afetado por aquilo. Se a honra não é algo importante para você, então ela não é um valor moral para você. Da mesma forma, generosidade, honestidade, tudo isso são valores morais. Todos esses valores morais, eles convergem para uma única coisa, que pode ter dois nomes diferentes, que é o bom ou também o bem. O bom já seria uma situação específica, uma pessoa específica que ela é boa. Só que a ideia geral por trás de tudo isso é o bem, a ideia de bem. Então, todo valor moral, ele se resume à ideia de bem. E ele se resume ainda a uma outra coisa, que é afastar a dor e alcançar a felicidade. Então, é claro, uma pessoa que se considera justa, ela se considera justa porque ela entende a justiça como um bem. Ela se sente bem quando ela faz a justiça. Quando ela pratica a justiça, ela também afasta a dor da injustiça e alcança a felicidade que a justiça traz para ela. Então, o valor moral da honra, por exemplo, quando você se sente honrado pelas outras pessoas, respeitado por elas, você se sente bem, é claro. Se uma pessoa chama você de mentiroso, ela está afetando a sua honra. Então, o que você vai fazer? Você vai cobrar um respeito por aquilo que você é. Você vai tentar se justificar perante a pessoa. Por que você vai fazer isso? Porque você pretende afastar a dor que ocorre quando você está desonrado. Se alguém chama você de mentiroso, você não faz absolutamente nada e depois ficar pensando sobre aquilo, se martirizando e deixa todas as outras pessoas pensarem que você é mentiroso e isso te incomoda, então isso vai te trazer dor. Então o que você faz para afastar essa dor? Você vai sempre tentar cumprir aquele sentimento de honra, sempre ter com você o sentimento de honra. Por outro lado, também, o sentimento de honra, ele te permite alcançar uma certa felicidade. Então você se sente bem por ser respeitado e por ter honra perante as outras pessoas. Da mesma forma, a generosidade, o sacrifício, a justiça. Todos esses valores morais, eles afastam a dor e te trazem um pouco de felicidade. Em síntese, todos esses valores morais te trazem o bem. Como eu falei no começo, os sentimentos morais que vêm antes da consciência moral, eles se estabelecem quando você julga uma determinada ação. E a gente está fazendo o tempo todo isso. O tempo todo nós estamos julgando as ações das outras pessoas e julgando as nossas próprias ações. Todos esses julgamentos também podem ser chamados de juízos. O que é um juízo? Um juízo é um julgamento, é uma afirmação sobre algo. O vestido da mulher é bonito, o vestido da mulher é feio. A sua atitude foi correta, a sua atitude não foi correta. Tudo isso são julgamentos, são juízos que você faz sobre determinadas situações. Os juízos na filosofia podem se dividir em juízos de fato e juízos de valor. O que são os juízos de fato? O que é um fato quando você fala para uma pessoa? Significa algo verdadeiro, algo que aconteceu realmente. O juízo de fato na filosofia, ele tende a dizer algo que é, algo que se expressa exatamente daquela forma. Então, juízo de fato dizem o que as coisas são. Os juízos de fato, eles são ditos ou proferidos no cotidiano, ou seja, no dia a dia da gente e também nas ciências. Se eu digo, por exemplo, está chovendo, a gente não vai ficar discutindo muito se está chovendo ou não. Se você faz a afirmação, está chovendo. Basta você sentir, você olhar se está chovendo realmente ou não. Então, isso é um juízo quase exato. Isso é um juízo de fato. Então, o juízo de fato é isso. Ele diz o que a coisa é, diz o que as coisas são. O juízo de fato é diferente do juízo de valor. O juízo de valor, ele analisa as coisas como boas ou mais, que foi o que a gente acabou de ver, que os valores eles se resumem à ideia de bem.
Então, sempre quando você tem um determinado valor, você está querendo a ideia de bem ou a ideia de bom. Quando você avalia as coisas, você tem um juízo de valor sobre elas, você está dando valor bom ou um valor mal para ela. Seria, em síntese, isso. O juízo de valor, ele também se refere àquilo que deve ser e não necessariamente àquilo que é. Ou seja, o juízo de valor, ele trata da obrigação moral que você tem diante daquela situação e não necessariamente ao que aconteceu naquela hora. Por exemplo, você ficou sabendo de uma determinada história que o motorista atropelou um pedestre e depois o motorista fugiu do local sem prestar ajuda. O que foi que aconteceu? O motorista atropelou o pedestre e fugiu do local. Isso foi o que aconteceu. O que deveria acontecer? O motorista deveria prestar ajuda. Então, o juízo moral, ele trata disso, daquilo que deve ser, de qual seria a obrigação moral da pessoa em determinada situação. Os juízos de valor, eles são ditos ou são proferidos na moral, quando você fala para uma pessoa, você deve fazer determinada coisa para estar mais correto em suas ações. Ele é proferido nas artes, quando você fala, esta pintura é bonita, isso é um juízo de valor também. Ele é proferido na política, ele é proferido na religião. Então, sempre são juízos de valor, ou seja, que se relacionam àquilo que deve ser e tentam diferenciar as coisas entre algo que seria bom ou algo que seria mal. Exemplo de um juízo de valor, a frase devemos ser justos. Quando eu digo devemos, eu já estou expressando um dever ser e não necessariamente aquilo que é. Todos nós somos justos o tempo todo? Não, mas nós devemos ser. Então, isso é um juízo de valor. Aqui estão nossas referências e se vocês tiverem qualquer comentário ou dúvida para fazer, podem deixar aqui na caixa de comentários ou me mandar um e-mail. Até a próxima aula e muito obrigado por assistir.